Oi! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, me chamo Ingrid Malren. E aqui é um canal voltado para o mundo literário, gente. Antes da gente ir para o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu postar no vídeo chegará até vocês. E aqui no YouTube tem também um botãozinho novo que é o de hypar, então por favor, hypem esse vídeo que vocês me ajudam bastante, gente. Eu tenho também um projeto lá no Catarse com 3 planos. Se vocês puderem dar uma olhadinha nele e se puderem assinar um dos 3 planos, vai ser muito bom. Lá vocês têm benefícios que não tem aqui no YouTube. É bem legal, gente. Dá uma olhadinha, o link fica na descrição do vídeo. Juntamente com os links das minhas parceiras, que é a Fruto Proibido e a Amazon. Na Amazon vocês podem comprar usando o meu link, não vão pagar nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem. E isso me ajuda. Também tem os links das minhas redes sociais, no Instagram, do TikTok, que é o @IngridMalrenVR e o @EstanteDaMalren. Os dois são voltados para os livros, mas o Ingrid Malren não tava entregando tanto, o TikTok não tava entregando, e criei um novo que tá entregando um pouquinho melhor. Mas se inscreve nos dois, né? Me segue lá nos dois, que vai me ajudar muito. E também tem o Scooby, todos os links ficam na descrição do vídeo, tá, gente? Meu aniversário é dia 19 de julho, se vocês quiserem me dar um presente também. A minha estilista da Amazon, o link fica na descrição também do vídeo. Dados os recados, tentei ser o mais rápido possível, não quis me alongar nos recados para o vídeo não ficar chato, né? A introdução não ficar chata e também não ficar longa. Então bora para o vídeo. E o vídeo de hoje vai ser uma book tag literária, gente. Eu adoro book tags literárias. O nome da book tag, gente, é Vamos Responder, tá? Eu peguei lá no blog, que é Literatura Presente. E aí eu vou ler a perguntinha que tá aqui e vou mostrando os livros que eu separei pra cada pergunta que tá aqui. Então bora pro vídeo, gente. A primeira perguntinha e afins é um livro que eu nunca li. É só nunca li. Mas pra depois eu não colocar só assim, nunca li. Fica estranho, né? Então, um livro que eu nunca li. Gente, um livro que eu nunca li, mas eu acho que praticamente todo mundo já leu. Mesmo que a pergunta não seja essa de tipo, todo mundo já leu, mas eu não. Mas eu coloquei esse, que é um livro que eu nunca li, que eu tenho aqui na minha estante. Eu quero ler, mas eu sempre fico adiando. Que é A Vida Invisível de Ed LaRue, de Ivy Schwab, publicado pela Galera Record. Gente, olha que livro lindo. Sim, Ingrid, nunca li o livro, mas comprei a edição de luxo. É sobre, gente, a gente tem dinheiro, a gente gasta, é sobre isso, quando tem. Que agora eu tô numa pobreza. Mas eu tenho uma edição normal de capa brochura. Mas, gente, eu vou mostrar o livro. Eu vou mostrar na edição mais bonita, óbvio. Então, olha essa edição maravilhosa do livro de A Vida Invisível de Ed LaRue, publicado pela Galera Record. Eu já falei isso pra vocês, né? E, gente, é um livro que eu fico adiando, porque na época que eu comprei, todo mundo falava muito bem sobre esse livro. Mas aí depois eu vi uns vídeos das pessoas dizendo que ele é muito, muito lento, que pode dar uma ressaca literária. E aí eu fiquei tipo assim, com medo. Tô com medo. É um livro que eu quero ler, tá, gente? Não imagine que eu não queira ler. Mas é um livro que, querendo ou não, eu fico dando uma adiada, porque eu fico com medo de entrar numa ressaca literária. Porque recentemente eu entrei e tá difícil de eu sair dessa ressaca literária causada por Liberta-me. Então, eu fico com medo de entrar em ressaca. E aí eu fico adiando esse livro, mas ele é lindo, belíssimo. Se Deus quiser, um dia eu vou ler ele sim, tá? E é isso, eu coloquei esse. Não vou ler sinopse nem nada do tipo, gente, porque não é a proposta desse vídeo, tá? De ler sinopse, é só uma book tag, que é pra ser um vídeo mais rápido, um vídeo mais tranquilinho, onde eu só mostro os livros. Mas enfim, gente, segunda perguntinha. Não sinto vontade de ler. O livro que eu coloquei, gente, aqui é um livro que eu não tenho na minha estante, porque real eu não tenho vontade nenhuma de ler esse livro. Mas que é um livro bem famosinho, que muita gente já leu. Ele vai ficar aqui, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, de verdade, eu tenho zero vontade de ler A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que eu já vi muita gente falar sobre ele, já li sinopse, já li gente fazendo resenha sobre esse livro. Então, assim, eu pesquisei sobre esse livro, eu já pesquisei muito.
E tudo que eu já vi, mesmo gente falando bem, gente falando mal, é um livro que, mesmo as pessoas falando bem dele, pra quem achou bom, é um livro que eu tenho zero interesse de ler. Pelas coisas, né, descritas que já falaram sobre esse livro. É um livro que eu sei que se eu pegasse pra ler, eu não gostaria, ou que eu entraria no ressaca literária, gente. Eu sei que é um livro que eu não gostaria. Então, ele é um que eu não tenho vontade de ler. Então, eu não comprei, né, porque não faz sentido eu ter na minha estante livro que eu não quero ler. Então, eu não tenho ele. Então, é isso. Eu não quero ler a Biblioteca da Meia-Noite. Próxima pergunta, gente. Todo mundo gosta, menos eu. Gente, aqui eu quis fugir um pouco do que normalmente eu mostro aqui nessas book tags, né? Sempre, qualquer book tag, gente, eu tô tentando trazer livros novos, né? Que caibam nas perguntas e no meu sentido. Pra também, porque às vezes, gente, tem assim, o livro que você indicaria. Não faz sentido toda vida eu indicar, cotar pra vocês, né, gente? Então eu tento trazer uma diversificada. E aí, um livro que todo mundo gosta, menos eu coloquei um dark romance, que é o Incipit, da Leonor Carvalho, que é uma autora nacional. Esse livro é publicado pela Fruto Proibido. Eu sou parceira da Fruto e eles me mandaram numa caixinha no final do ano passado esse livro. Não foi escolha minha, foi eles que mandaram mesmo pra todas as parceiras, esse daqui e outro livro, né? E aí, gente, por isso que eu tenho Incipit assim, né? Provavelmente eu compro as continuações, gente, pra não ficar sozinho. Eu sou assim, gente, vamos gastar dinheiro. Mas isso é só um futuro, quando eu realmente tiver dinheiro, assim, pra estar gastando em um livro que... em continuações de um livro que eu não gostei. Mas é isso, gente. Lógico, eu conheço outras pessoas que não gostaram. Por exemplo, minha amiga Thaís é uma pessoa que também não gostou de Incipit. Mas, gente, quando eu tive vontade de ler Incipit na época, é porque eu via muita gente falando muito bem de Incipit. Realmente, eu via todo mundo que já leu Incipit dizendo que gostou de Incipit. E esse é o primeiro volume, tá? De uma série que se chama Rostos, ou Rostos, não sei como vocês se pronunciam, Vazios. Né? E aí, gente, infelizmente a leitura não foi pra mim, gente. Esse livro não encaixou. E eu amo Dark Romance, gente. De verdade, amo ler Dark Romance. Mas não é todo Dark Romance também que a gente vai amar. É igual fantasia, eu amo fantasia, mas não é toda fantasia que eu vou amar, não é todo romance que eu vou amar. E tá tudo bem, gente. Esse, infelizmente, não é um livro que eu gostei. Eu fico muito triste, gente, quando eu leio o livro de uma autora nacional que eu não gosto. Fico muito triste mesmo. Porque eu queria muito gostar de todos os livros de autoras nacionais. Mas ele não foi pra mim, não me pegou. Infelizmente, não gostei. Fico muito feliz pra quem gostou desse livro. Mas ele não foi pra mim. E é sobre isso, gente. Leitura é muito particular, livro também é muito particular. O que eu gosto, você pode não gostar. O que você gosta, eu posso não gostar. E tá tudo bem, né, gente? Mas assim, é uma edição belíssima da Fruto Proibido, né? A edição de capa dura. Dando só uma breve mostrada aqui pra vocês, né, ó. É um livro belíssimo. E é sobre, gente. Então ele tá nessa posição. Próxima perguntinha, gente, a quarta. Ninguém lê, mas eu gosto. Gente, aqui eu juro, fiquei uns bons minutos tentando pensar em um livro que ninguém lê, mas que eu gostei. E assim, não é que ninguém lê, mas, enfim. Naquela de as pessoas não gostam, mas eu gostei, sabe? Meio que foi isso que eu fui. Que é Leitura de Verão, de Emily Henry. Eu não vejo muita gente lendo esse daqui. Eu vejo as pessoas lendo mais os outros. E as pessoas que leram esse daqui, eu vi que não gostaram tanto. Assim, gente, eu gostei de Leitura de Verão, mas eu achei ele um livro um pouco parado, sabe? Um pouco lento. Eu demorei bastante pra terminar, porque não tava engatando, sabe? Mas no fim, assim, eu gostei. Eu li o De Férias com Você também, da mesma autora. Detestei De Férias com Você, gente.
Então eu gosto mais desse do que de Férias com Você. Mas eu já vejo gente gostando mais do de Férias com Você do que esse daqui. Então, foi uma pergunta, porque assim, eu olhei muito pra minha estante e eu fiquei sem saber qual livro eu colocava nesse de ninguém lê, mas eu gosto, sabe? E aí, eu não queria colocar um livro que eu já coloquei na book tag, que foi Encruzilhada, que é um livro que eu realmente não vejo ninguém falando sobre, que ninguém lê, e é um livro que eu gostei muito, mas eu não queria repetir ele aqui. Então eu trouxe Leitura de Verão, porque realmente eu não tô vendo ninguém lendo, ninguém falando bem deste. Quinta perguntinha, gente. Tenho vontade de concluir. Nessa daqui, eu achei meio abrangente, assim. Pode ser séries, então uma série que eu quero muito concluir, mas eu levei para o fato de um livro que eu abandonei, mas que mesmo assim eu quero concluir ele em algum momento, entende? Então eu levei para esse lado. Coloquei A Rosa Acorrentada, de Julie Soto, publicado pela Harlequin, né? É um livro ali que vai falar um pouco, né, tipo uma releitura do como é, meu pai do céu? Não a releitura, gente. Mas é livros que ficaram famosos lá no Wattpad, né, esqueci agora. Das histórias de Draco com a Hermione, sabe? Que eram famosos no Wattpad e acabaram virando livros, né? E esse daqui é de uma das histórias de Draco e da Hermione, né? Mudou o nome dos personagens, mudou algumas coisas aqui. Ele ficou bem naquela época que lançou o Alchemized, né? E aí lançou esse daqui também, lançou um terceiro. Eu não tinha dinheiro pra comprar o Alchemized, e aí acabei comprando esse daqui. E aí, gente, eu abandonei ele na página 192. Tá aqui, ó, tá até o post-itzinho aqui pra vocês verem que eu não estou mentindo. Eu abandonei ele porque não tava, gente, não tava engatando, não tava indo, não tava fluindo. E era um momento que eu queria muito ler, mas toda vida que eu dizia assim, ai, gente, é A Rosa Acorrentada que eu vou ler, e aí eu, ai, não quero. Então eu achei melhor dar uma pausa nele, né, dei uma abandonada. Fui ler outras coisas e disse que quando eu me sentisse pronta eu voltava pra esse daqui. Eu ainda lembro de toda a história, tá, gente? Eu quero voltar pra terminar esse livro antes de eu esquecer qualquer coisa, né? Então, só não sei quando, porque realmente eu ainda não senti aquela vontade de ler, gente. Não senti. Mas eu quero muito voltar pra concluir antes de eu esquecer qualquer coisa que tenha nesse livro, gente. Então, por isso que eu coloquei ele aqui, porque é um livro que eu quero concluir, né? Próxima perguntinha, gente, que é a penúltima, é a sexta. Tenho curiosidade em ler. Esse daqui eu coloquei Renegados, da autora Marissa Meyer. É o primeiro volume de uma série que se chama... Qual é o nome da série? Não sei o nome dessa série. Enfim, cancela, que eu não sei o nome dessa série. Mas eu também não sei muita coisa. Eu sei que tem a ver com robôs, metade humano, metade robô, uma coisa assim, não é? Habilidades, que eu não sei se é poderes. Enfim, gente, não me lembro mais sobre essa história. Mas é um livro que na época que todo mundo tava lendo, eu fiquei muito curiosa pra ler. Só que eu só comprei um pouquinho depois, né? Que já tinha passado o hype do livro. Mas mesmo assim é um livro que eu quero muito ler. Só que na hora que eu vou montar minha TBA ou que eu vou pegar algum livro pra ler, eu sempre esqueço ele. Não sei porquê, mas é um livro que eu tenho muita curiosidade. Por exemplo, agora, no meu clube de leitura, nós iremos ler um livro que é distopia. É distopia? É distopia. E aí, a minha indicação foi justamente esse daqui, Renegados, porque é um livro que eu quero muito ler. Só que acabou vencendo, foi Jogos Vorazes. Mas eu quero muito ler esse daqui. Então, em alguma TBA, eu acho que ainda esse ano eu coloco esse livro. O chato é que eu não tenho as continuações ainda. Então, vai que eu ame muito esse livro e eu não tenho as continuações. Eu sei que tem uma série dessa autora que é Crônicas Lunares, que é muito famosa. E aí eu também não sei se eu preciso ler primeiro Crônicas Lunares antes de ler essa daqui, sabe? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, porque se eu tiver que ler Crônicas Lunares antes, esse daqui vai demorar mais um pouco pra eu ler, né? Então,
É isso. E por fim, gente, mas não menos importante, a 7ª perguntinha: leria de novo? Eu coloquei mais um dark romance, que é Garotas Cruéis Merecem Pagar, da autora Red R. Também é uma autora nacional. Eu já li esse livro há alguns aninhos atrás, de 2 aninhos, talvez. E assim, eu li na época pelo e-book, e agora eu tenho uma edição de luxo publicado pela Fruto Proibido também. Belíssimo esse livro, gente. E aí, eu tenho as outras continuações também. Eu tenho o 2º e o 3º volume dessa série. E eu quero muito ler os outros, mas eu quero muito reler esse daqui antes de ler a série. Eu amei esse livro na época que eu li. Então, por isso que eu coloquei ele aqui como quero ler de novo. Porque é um livro que eu realmente quero ler. Eu tô fazendo planos de reler ele mesmo. Então, eu achei que se encaixava super aqui, né? Porque é um livro que eu quero ler. Então é isso, ele é lindo, gente. Nossa, muito bonito, né? As edições de luxo lá da Fruto Proibido, eu acho belíssimas. E esse, gente, foi o vídeo. Eu tentei ser bem rapidazinha, porque eu acho que a pegada da Book Tag é esses vídeos mais curtos, mais rápidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentam, compartilhem, se inscrevem no canal, ativem as notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Lembrem, se puderem dar uma olhadinha lá no meu projeto do Catarse. Sim, me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, os 2 TikToks e o Scooby. Os links estão na descrição do vídeo, juntamente com a Fruto Proibido, né? E a Amazon. E comprem usando meu link pra vocês não pagarem nada, mas principalmente vocês me ajudarem, né? Ajudarem que é a sua youtuber favorita. Tá certo, gente? E se quiserem me dar um presente, meu estilista da Amazon também tá na descrição do vídeo. Todos os links estão na descrição do vídeo, tá, gente? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!